Vai lá, tenta, experimenta. O que vai acontecer? Quem vai saber? Bom, você vai saber se tentar. E assim vai aprendendo a cada tentativa e erro, a cada experiência. O importante é assimilar o aprendizado para não cometer o mesmo erro duas vezes. Aliás, às vezes, podemos aprender com a experiência dos outros. Nem todo erro precisa ser cometido por você. Mas vai lá, experimente, exprima, extrapole, extraia ao máximo. Seja um expert. Explique, exponha, se expresse. Tenha pressa de viver, porque depressa a vida passa. E o que fica são as experiências. Tá no ar, Tagarela. Fala, vê se explica, põe pra fora. Abra, fale, comunique, não enrola. Tá no streaming, solta o som, põe na tela qual é o texto, qual é o tom. Tagarela. Então solta a língua que tá começando mais um Tagarela, o nosso talk show sobre criatividade, comunicação e o que mais der na telha. E nossa convidada de hoje é a Mari Fúfaro e ela vai falar pra gente de YouTube, educação, ciência e experiência. Mas antes a gente tem que apresentar os nossos parceiros. É isso aí, então primeiro agradecer ao Vila Studio e também agradecer à produtora de audiovisual Curva do Ar. E agora, vamos nos apresentar também, né? Meu nome é Carlo Felipe Passi e eu quero apresentar a bancada mais língua solta aqui da internet. Primeiro, a minha parceira em tudo, Fernanda Bassani. Olá! E agora ele, que é doutor em filosofia e que nos cura da ignorância filosófica, Gabriel Ferreira. Só sei que nada sei. Boa tarde para todo mundo. E o consultor em gestão e empresário, ele que administra a nossa diversão também aqui no Tagarela, Dani Artel. Abraços todos aqui do carro da capital do mundo, Panamá. Gente, hoje o nosso tema é YouTube, é educação. E Dani, queria começar sabendo de você. Você é desse tipo que tudo que precisa fazer, você busca um tutorial na internet para descobrir como faz? Qual foi a coisa mais esquisita, mais inusitada que você já procurou na internet para resolver? Cara, eu depois de velho eu virei um viciado em YouTube, né? Quer dizer, começou no Google e hoje eu vou direto pro YouTube para procurar tudo, porque o vídeo facilita bastante. A coisa, eu não sei o que foi mais inusitado. A última coisa que eu procurei, e é engraçado porque eu lido com pessoas muito mais jovens que eu e eu sou um fornecedor de informação de links de YouTube. A última coisa que eu procurei foi como conectar o meu celular para virar uma webcam, né? E funcionou, e eu botei isso também nas redes, e um monte de gente me agradeceu. Funcionou. Eu usei aqui, no final a gente viu que mesmo a qualidade da minha câmera do computador fica até melhor, então não adiantou para nada. Mas eu vou falar que eu testei uns 4 ou 5 vídeos e aplicativos para chegar no vídeo que funcionou para mim. Mas eu acho que hoje eu uso YouTube e Google para tudo, para desenvolver dinâmicas de grupo, para desenvolver novos conceitos e para coisas simples do dia a dia, tipo como descascar uma batata mais rápido. O YouTube é a nossa nova enciclopédia, Dani? Eu acho que é. Eu fico pensando que a enciclopédia tinha um grande aprendizado, que ela não te dava informação completa. E não era fácil achar tudo na enciclopédia, né? Então você tinha pequenos trechos de informação na enciclopédia, você tinha que saber aonde buscar, então você ia na minha época na Barça ou na Britânica e você tinha um parágrafo. E a partir daí você iniciava a busca. Me parece que ao mesmo tempo que nós temos muito conhecimento, a busca se encerra naquele vídeo. Aí eu vi, consegui a informação e vou embora. E essa é algo que eu acho que a gente precisa entender assim, que serve para incentivar, mas a gente tem possibilidade de ir muito mais a fundo. Realmente está tudo lá hoje, muito mais completo que tinha na enciclopédia. Mas me parece que as pessoas estão desaprendendo como buscar. Não sei se vocês sentem igual. Pegando o final aí do comentário do Dani, eu acho que está um pouco por aí também.
Por exemplo, nunca houve tanta disponibilidade a informação e a conhecimento. Você pode virtualmente acessar qualquer livro já publicado na história da humanidade hoje. Mas as pessoas não estão lendo mais por conta disso. Elas não estão indo mais atrás do conhecimento. Elas não estão se aprofundando mais. Então, eu acho que o que tem acontecido é que, por um lado, a gente tem uma imensa quantidade, uma massa enorme de informação e de conhecimento, e, por outro, as pessoas ainda com deficiências, vamos dizer assim, offline, levando todas essas deficiências em como ler, como encontrar essas informações, como lidar com elas, como filtrar essas informações. Basta ver o fenômeno das fake news e coisas similares, elas levam todas as deficiências para o mundo online. Então, ou seja, talvez a gente tenha, por um lado, uma baita capacidade, uma baita oferta e não sabe muito bem como lidar com isso. Eu concordo. Acho interessante, por exemplo, no YouTube, você consegue achar coisas extremamente específicas, né? E de todo tipo de conhecimento, mas essa coisa que você falou, Gabriel, também, de você ter dificuldade de achar uma boa informação. Você tem muita informação, mas a conseguir achar alguma coisa, e aí vai o meu apelo a todas as pessoas que colocam vídeos no YouTube. Se você não vai fazer um tutorial muito legal, ou de uma coisa que você tenha conhecimento, não coloque. Se tem uma coisa que me incomoda profundamente, é uma pessoa que coloca no YouTube como fazer, sei lá, como fazer bolo de cenoura. E aí ela começa o vídeo falando: bom, gente, eu nunca fiz, eu vou fazer aqui junto com vocês. Então, um título, das duas, uma, ou você não deveria ter colocado, desculpa, minha opinião, ou você deveria ter colocado um outro título, né? E não aprenda a fazer. É tipo assim, vamos aprender juntos a fazer o bolo. Mas você vê, aí é só uma questão de pontuação, faltou só um ponto de interrogação. Porque se fosse, como fazer um bolo de cenoura? Podia ser Esse é o objetivo do vídeo. Mas eu sinto também essa questão da qualidade. Você não. Até por questão do formato, acho que a própria mídia, né? Eu digo assim, mídia no sentido do formato de estruturar ali o conteúdo, ela é limitante, né? Você não consegue encadear uma argumentação, por exemplo, extremamente longa ou profunda num vídeo de 5 minutos, mesmo numa aula, ter a mesma profundidade que você consegue ter num livro, né? Você sente isso também, Gabriel? Eu sinto, mas eu acho assim, mas o ponto para mim, onde é o gargalo disso, é aquilo que eu falei das habilidades e competências que o pessoal não tem no offline e acaba levando quando vai para aí também. Eu faço o seguinte exercício com os meus alunos todo semestre. Eu falo assim: se eu largar você dentro da biblioteca da universidade e falar assim, você tem 2 horas para me trazer os 5 livros mais relevantes sobre qualquer assunto que você quiser. Como você faz? Como você chega à informação, ao dado dos 5 livros mais relevantes que você tem aqui? Eles não sabem. Aí eu falo, se você não sabe fazer isso na biblioteca, que tem um número finito de coisas, você não vai saber fazer isso na internet. E é o que de fato acontece. Sim. E só complementando, indo para uma linha que está mais conectada, por exemplo, ao que eu faço hoje, né? Então, tem uma empresa que incentiva a curiosidade, né? O processo de pensar cientificamente. A Mari, que vai entrar daqui a pouco, nossa convidada de hoje, tem um canal de YouTube que incentiva a mesma coisa. Mas o que eu acho que é importante que as pessoas entendam, a escola e mesmo os usuários, é que são processos complementares. Então, eu tenho que aprender a buscar qual é o livro, né? Eu não acho que ensinar ciência de forma divertida vai levar as pessoas a serem cientistas. Mas eu acho que pode estimular elas a enxergar a ciência de outro jeito, né? Quando eu vou lá no Manual do Mundo e busco como fazer a maior pasta de dente de elefante do mundo, né? A gente vai conversar sobre isso. Ou tenho alguma dúvida simples sobre o funcionamento de algum tipo de equipamento, como é que é feita a pasta de dente, eu tenho alguém que me explica algo e me aproxima desse conhecimento. Mas depois eu tenho que sair atrás, né? A gente estava debatendo isso outro dia, em outro momento, ou antes daqui de ligarem as câmeras, quer dizer, tem uma hora que eu tenho que sentar e estudar cálculo algoritmo, né? O meu filho fala, mas algoritmo é chato. Cara, mas tem que estudar,
Porque senão eu não consigo Sim. sair dessa fase do incentivo a um processo verdadeiro. E acho que parte de alguns canais estão conseguindo fazer isso, mostrar que é duro mesmo fazer as coisas, né? Não é que acontece do dia para a noite. Sem dúvida. Bom, já que você até falou do Manual do Mundo, falou da Mad Science, que a gente podia elevar ainda mais a qualidade da nossa conversa aqui, trazendo finalmente a nossa convidada, ela que é co-criadora do Manual do Mundo, ao lado do Iberê Tenório. Ela é responsável pela produção executiva, além de apresentadora, estudou na Universidade de São Paulo e agora vai vir aqui para corrigir um pouco as bobeiras que a gente falou, né? Então, vem para cá falar com a gente também, tagarelar com a gente. Mari, bem-vinda! Bem, pessoal, estou aliviada, concordei com tudo que vocês falaram. E eu adorei esse exercício da Gabriel de falar para os alunos irem até a biblioteca e procurar os livros. Porque isso é verdade. Eu já fui, Gabriel, monitora de biblioteca e as pessoas não sabem fazer busca. É impressionante, não sabem. E aí, enquanto você ia contando, eu ficava imaginando uma pessoa que não sabe fazer a busca fazendo pesquisa na internet. E aí ela cai no mundo news, acaba, né, no fim das contas, ali com o trabalho que ela vai te entregar, com o conhecimento que ela tá agregando ali para ela, que é todo errado, todo torto. Ô, Mari, aproveitando aí o que você tá falando, né? Você, pelo que eu vi aqui, vocês estão com um canal há mais ou menos 11 anos, né? Aí eu queria saber, nesse tempo, o que você sentiu de diferença com relação ao público? Muito tempo, 12 anos a gente fez esse agora há pouco, mesmo. é bastante tempo. Agora a gente recebe muita sugestão, não sabe muita sugestão, né? Mas a gente recebe muita sugestão das pessoas que têm certeza daquilo. Quando olha isso daqui, vocês precisam fazer. E ela tem certeza de que aquilo dá certo. E na maioria das vezes não dá certo. E essa é uma diferença do Manual do Mundo em relação a outros canais que ensinam coisas para fazer em casa, que a gente testa tudo que vai pro ar. E a maioria dos canais não testa. E a gente testa, e com isso a gente pode levar às vezes meses para conseguir tirar uma pauta do papel. A gente acredita muito nisso que o Dani falou, que é de plantar a sementinha, né? Da ciência ou de algum outro assunto nas pessoas. Por isso que a gente se preocupa tanto com que o que a gente está falando ali na frente das câmeras dá certo, é de verdade, né? Tem fonte. E que o que a gente está ensinando vai funcionar. Porque senão, a gente só contribui para esse mundo doido que a gente está vivendo, né? Sem dúvida. E com relação aos usuários, aos visitantes, né, dos vídeos, eles foram envelhecendo junto ao longo desses 12 anos ou vocês atingem ainda a mesma faixa etária, sempre vai reciclando os fãs? A gente sempre manteve mais ou menos uma média ali entre 60% e 70% de jovem adulto, que é o nosso público-alvo. O que acontece com a gente é que as crianças elas acabam aparecendo mais porque elas são mais ativas na internet. E outra informação curiosa é que nas capitais, nas cidades maiores, os adultos têm vergonha de vir falar com a gente, porque eles acham que o que a gente faz é de coisa de criança. Tem uma coisa que a gente percebe também, e que a gente constatou isso ao longo dos anos, é que muitos adultos têm vergonha de falar que não sabem alguma coisa. Então, isso faz com que eles se escondam mais ainda da gente, assim, em encontros e eventos. E aí, as crianças que acabam aparecendo, assim, nos comentários e presencialmente. Mas a gente tem muito adulto que acompanha o Manual do Mundo, muito. E ao longo dos anos, isso teve uma média ali, a gente conseguiu se manter. O que a gente está mudando tentando aumentar o público feminino. Isso a gente está conseguindo aos poucos, bem aos poucos, assim. Mas a gente já chegou a ter uma porcentagem de 80-20 de homem e mulher. Agora a gente está num 60-40. Acho que a sua presença no Manual do Mundo deve influenciar bastante isso. Quer dizer, ter uma mulher, mãe, empresária que hoje está lá dentro e mostra que esse é um assunto, na verdade, de qualquer gênero, sexo, né? Quer dizer, não tem por que
ser 80-20. Fiquei assustado com essa proporção. Sim, e essa é uma coisa, você sabe da minha agenda, é uma coisa completamente louca. Eu não consigo aparecer o tanto que eu gostaria, mas a gente internamente se esforça para eu aparecer o mínimo ali que dá, sabe? Para cativar essas meninas, porque a gente precisa ter mulheres na ciência, à frente das coisas, e é com esse tantinho que eu consigo ali aparecer que a gente vai cativando essas meninas. Mas a gente tem uma super preocupação com isso, super, super. Você, como protagonista de um canal com tanta visibilidade, né, como é o Manual do Mundo, sendo mulher, você acaba sendo, mesmo que não seja de forma intencional, mas você acaba servindo de exemplo para outras meninas, mulheres. Eu percebo as meninas. Gente, peraí. Vocês estão gostando? Estão gostando? Então não esquece de se inscrever no nosso canal. Dá um like também. Eu percebo as meninas pequenininhas, quando a gente faz lançamento de livro, por exemplo, elas chegam assim, gamadas em mim. Elas grudam, elas passam a mão em mim, passam a mão no meu cabelo. É muito louco isso. E eu considero isso extremamente importante, porque é curioso, mas a mulher, é curioso porque só tem, a Fê vai se identificar, eu acho, mas os homens não, mas a mulher tem lugares que ela não se vê lá, ela não vê que ela pode estar lá. Tem uma história que eu contei esses dias nos meus stories, que é dos Power Rangers. Eu assistia Power Rangers quando era criança. E tinha lá as cores, tal, a rosa e a amarela era das meninas, o resto era menina e o líder era homem, óbvio. E quando eu era criança, eu gostava muito, coisa de luta, não sei o quê, e eu queria ser a líder, mas, que era mais poderoso, era o Ranger mais poderoso. Mas eu não via que eu podia, eu achava que eu nunca ia poder ser a líder, porque o líder era um homem. Eu tinha que escolher entre a rosa ou a amarela, que eram chatas pra caramba. O que eu vou fazer? Né? E aí eu tenho a Helena, que é a minha filha mais velha, que hoje tem 5 anos, e desde que ela é pequenininha eu fico tentando empoderá-la, falar que ela pode fazer as coisas, que ela pode fazer o que ela quiser, que ela pode ser o que ela quiser, que ela tem, o importante é ela estudar, respeitar as pessoas e blá, blá, blá. E ela começou a assistir Power Rangers também agora. E outro dia eu estava conversando com ela, tem algumas semanas isso, e ela estava assistindo, ela virou para mim e falou assim, mamãe, quer saber qual é o meu Power Rangers preferido? Falei, quero. Ah, é o vermelho. Falei, mas por que o vermelho? O vermelho é um homem. Ai, porque ele é o mais forte e eu quero ser a mais forte. Putz, é isso. Para ela, homem e mulher não significa nada. Porque ela se vê ali como igual. E isso é extraordinário, porque você potencializa quantas mulheres, né? São super inteligentes, têm um super potencial, e isso é abafado pela nossa sociedade, por elas mesmas, pelas oportunidades. Fiquei orgulhosa nesse dia. Esse tipo de coisa, né, a gente vai aos poucos, assim, é uma coisa que não é do dia para a noite, a gente não consegue mudar assim tão drasticamente, porque o que eu falo vem de uma forma cultural, nas pequenas coisas. Eu sempre comento com o Carlo, eu falo, quando a gente vê, por exemplo, se pega duas, não hoje, né, mas vamos falar, sei lá, quando eu era pequena, você vê duas crianças da mesma faixa etária, sei lá, 3 anos, num parquinho. Normalmente, os pais agiam muito diferente. Então, assim, com o menino vai lá, vai no escorregador. Ah, eu tô com medo, não sei o quê. Não, vai lá. A menina, antes dela sair, toma cuidado, não vai se machucar. Então, assim, você já vai. O impulso é outro, né? As formas, você fomenta coisas diferentes. A menina, eu acho que na nossa sociedade existe essa coisa da proteção, né? Ela desde pequena ouve, toma cuidado, olha, cuidado. Não vai sujar o vestido. Não vai se machucar. Não, às vezes até é uma preocupação bem legítima, não vai se machucar. Mas e o menino não. O menino vai. Ele tem muito mais, ele é muito mais impulsionado a vai. Você tem que ir. Você não vai ficar aqui e não ir no escorregador só porque você pode se machucar, né? Eu acho que isso é muito mais forte. Eu acho que isso tá mudando,
né? Vejo pelos pais aí, os novos pais, com pessoas com filhos pequenos. Acho que hoje é o que você falou, eu fomento a minha filha, vai, você pode. Porque parece uma bobagem, mas é isso que gera uma síndrome do impostor lá na frente. Como é que essa menina que lá no parquinho ouviu, cuidado, não vai, você pode se machucar, é perigoso. Como é que você quer que ela lá na frente, numa empresa, tome a liderança e fale, não, eu vou, pode deixar que eu sei fazer. O impulso dela é se sentir uma proteção que ela não tem. Eu não sei se eu sou capaz, pode ser que eu me machuque, pode ser que eu me dê mal, não sei se eu tô preparada. Então, eu acho que isso influencia e acho que essas pequenas coisas, essas ações que a gente vai fazendo, isso muda sim. Mas eu queria, se eu posso, mudar a conversa para algo que me ficou do que a Mari me falou antes, que é a questão do adulto que tem medo de errar, ou que tem vergonha de errar. Talvez está junto um pouco com essa conversa, né? Porque nós estamos falando assim, da predisposição a passar o ridículo, né? Coisa que a gente que trabalhou junto, o Carlo e a Nanda foram cientistas malucos na Mad Science em algum momento da vida deles, e a gente sempre já passamos muito ridículo com o Dani, já. Então, eles sabem o que é passar ridículo no dia a dia. E esse ridículo tá muito conectado com a questão do erro. E eu tenho visto alguns vídeos de vocês que eu achei muito interessante, vocês falando assim, olha, a gente tinha planejado uma coisa e deu tudo errado. Né? O da Kombi, né? Acho que ontem a gente tá falando do vídeo da Kombi, né? Cara, era para fazer desse jeito, era para o imã subir, não subiu. A própria pasta de dente, né? Que primeiro tem assim, o risco de eu falar, vou fazer a maior pasta de dente de elefante. Que quem não viu o vídeo, eu achei incrível. Sim, parabéns, cara. Não só o vídeo em si, mas o lançamento, eu fiquei encantado. E quase deu errado, né? E a gente fica acompanhando naquela angústia, né? Será que vai dar certo? Começa a chover. E algumas coisas efetivamente eram erradas. E abrir esse canal de falar, olha, a gente tentou fazer isso, não deu certo, é uma maneira de comunicar. Falar, olha, a vida é isso. Então eu queria saber de você, quais, nesses 11 anos, 11, 12 anos, quais foram os grandes acertos que vocês reconhecem que, olha, isso eu tenho que manter, mas também o que vocês erraram que vocês não querem repetir? Aonde saiu da curva demais? Do rumo. Nossa, errar eu nem sei, que é tanto erro que eu não consigo nem numerar. Mas acerto, isso que você falou de colocar os erros é uma coisa relativamente recente, Dani. A gente começou isso há alguns anos, não vou saber há quantos anos, mas a gente começou a perceber que a gente fazia um vídeo de tutorialzinho ali, dava um input científico e tal, mas era um videozinho ali só com os acertos mesmo, com a receita do bolo. E a gente começou a perceber que as pessoas começaram a ficar frustradas, porque elas começaram a achar que pra gente dava tudo certo de primeira. Enquanto 99% das vezes não dá certo de primeira. Vocês sabem, as coisas são difíceis de serem realizadas, serem feitas, enfim, precisa de muito teste. E aí as pessoas começaram a chegar pra gente e falar, eu não consigo, vocês estão mentindo, eu chorei muito porque eu não consegui, eu perdi dinheiro comprando os ingredientes. A gente fala, não, isso está errado, a gente tem que mostrar que a gente também erra e que a gente leva muito tempo nesses testes e para conseguir chegar no resultado satisfatório. E aí que a gente começou a mostrar essa coisa do perrengue. E isso eu acho que foi um super acerto, porque no fim das contas, a ciência tem essa coisa da experimentação, né? E isso que é a experiência científica, né? O experimento científico. É você ir lá, fazer um teste, anotar, fazer de novo, anotar o resultado, fazer outro e anotar. E isso é ciência, né? E esse eu acho que é um super acerto, um dos acertos, assim, que a gente conseguiu nesses anos todos. Agora, erro, nossa, tem um erro, eu vou contar aqui para vocês. A gente não conta para ninguém, esse é o trato aqui. Mas eu não sei porque o Dani é muito cuidadoso, mas essa foi uma cagadinha nossa. A gente não tinha filho, a gente fez um experimento que era uma maquiagem de Halloween. E
um dos ingredientes era esmalte vermelho para fazer sangue. E aí as pessoas adoraram, fizeram, essa experiência ficou no ar por uns 2 ou 3 anos, até que chegou um e-mail de uma mãe que acompanhava muito a gente, e isso faz anos já, antes de eu virar mãe. Mamãe me falando, olha, eu fui fazer esse experimento, já tinha feito antes, mas fui fazer de novo com os meus filhos, e aí a minha filha começou a passar mal com esmalte, por causa do cheiro. E aí eu fui pro banheiro para tirar, meu outro filho estava junto, mas aí aconteceu um acidente, o esmalte caiu no chão, sujou tudo. Aí meu marido chegou, viu aquele esmalte vermelho no chão, minha filha passando mal, ele já ficou desesperado. Foi um caos. Esse vídeo hoje não existe mais, está bloqueado, mas desde o início do Manual do Mundo, a gente, apesar dos vídeos não serem focados em crianças, né, a gente não fazer ali, mirando a criança, a gente sempre colocava ali um disclaimerzinho. Se você for criança, peça ajuda a um adulto, né, para não se machucar e tal. Mas aí depois desse vídeo, disso que aconteceu, a gente passou a prestar mais atenção ainda nos ingredientes, nos avisos, nos materiais que a gente usa. E a gente se preocupa muito com essa coisa de que pode ter alguém em casa assistindo e querendo fazer os experimentos, querendo fazer as coisas, que está totalmente desacompanhado. Ô Mari, você tocou numa coisa aí, até falando do erro da pergunta do Dani, e que isso é o próprio da metodologia científica, ou seja, que isso faz parte da brincadeira. E aí é uma pergunta, assim, uma coisa que eu queria te ouvir falar é o seguinte: se não dá propriamente, eventualmente, para dizer que o Manual do Mundo é um canal de divulgação científica, propriamente, né? Tranquilamente dá para dizer que ele, de certo modo, contribui para uma coisa que eu costumo chamar, assim, de uma deficiência que a gente tem aqui, de um letramento científico. Né? As pessoas têm tanto a ver ali com os adultos que têm vergonha de falar que não sabem, mas também com o fato de que, na maior parte das vezes, as pessoas realmente não têm esse letramento básico sobre como funciona a ciência, como funcionam as coisas do ponto de vista mais básico. Como que você vê o papel, vamos dizer assim, de impacto até social do Manual do Mundo nessa deficiência tão quase orgânica no Brasil de falta de letramento científico? Nossa, ele fala bonito, né, gente? Eu sou pago aqui para isso. Eles me pagam aqui para falar bonito. Você tá prestando bastante atenção, assim, para entender tudo. Ele ensaia antes. Demais. A gente nunca teve a pretensão de ser um canal de ciência e de substituir escola ou de ensinar coisas como se a gente fosse professor. O que a gente diz é que o Manual do Mundo é um canal de entretenimento educativo. Então, a principal coisa é a pessoa se divertir. E aí, disso, ela vai ter uma pilulinha ali de conhecimento. Isso com qualquer conteúdo que a gente venha produzir. Várias pessoas escrevem para a gente falando que conseguiram acertar a questão do Enem, que conseguiram passar no vestibular. A gente fez um encontro, um evento no shopping há uns 6 meses, mais ou menos uns 6 meses, e chegou uma menina na fila que tinha uns 30 anos, chorando. Ela foi chegando, a vez dela na fila, assim, de conversar com a gente, ela foi chegando, foi se emocionando mais. Quando ela chegou perto da gente, ela já estava, assim, uma cachoeira. E aí ela se acalmou e conseguiu contar que, graças ao Manual do Mundo, é isso, que é vídeo de entretenimento que tenta ensinar alguma coisa. Graças ao Manual do Mundo, ela conseguiu passar no vestibulinho, no cursinho comunitário, ela conseguiu fazer esse cursinho e, graças a esse cursinho, ela conseguiu uma bolsa de 100% numa faculdade de medicina. E hoje ela é uma médica do Sírio-Libanês, que é um puto hospital em São Paulo. E ela contou isso pra gente chorando, dizendo que a gente tinha mudado a vida dela, que o Manual do Mundo tinha mudado a vida dela. E a gente recebe vários relatos como esse. E isso é incrível, é maravilhoso, porque mostra pra gente que a gente está conseguindo cumprir o nosso objetivo, que é o de compartilhar conhecimento. A história do Manual do Mundo, ela começa quando Iberê e eu, a gente passa os seus respectivos vestibulares, a gente sai do interior de escola pública, tal, comendo pão que o diabo amassou,
vai para São Paulo, consegue passar na USP, uma universidade pública, porque a gente não tinha como pagar uma faculdade particular. A gente começa a fazer a faculdade, aí começa os estágios, aí começa o emprego, né, se forma, faz pós, não sei o quê, e a nossa vida começa a mudar. A partir daí, a gente entende que educação pode transformar a vida das pessoas, e compartilhar conhecimento para isso é fundamental. E aí que a gente decidiu criar o Manual do Mundo. Mas a gente toma muito cuidado para não... Assim, a gente sempre fala que a gente não está substituindo a escola, não está substituindo o professor, apesar de ter professor que trabalha no Manual do Mundo, porque a gente não dá conta das explicações. Nossa, que legal. A gente tem dois físicos que trabalham no quadro fixo do Manual do Mundo, e a gente tem químicos, biólogos, outros físicos que dão consultoria para a gente, engenheiros. No vídeo da pasta de dente de elefante, teve alguns engenheiros que ajudaram. No vídeo agora do submarino que está lá enroscado, tem uns 2 anos, tem várias pessoas, tem físico, tem engenheiro, tem mergulhador, tem um monte de gente dando consultoria, porque é isso, né? A gente não dá conta de saber tudo. E essa troca é demais, porque hoje, depois desse tempo todo fazendo o Manual do Mundo, eu aprendi pra caramba, eu sei coisa pra caramba, e sei que tem muita coisa para eu aprender ainda. As pessoas leem o título e já acham que sabem tudo sobre aquilo. Vem um videozinho ali no YouTube e já acham que sabem tudo sobre aquilo. E, na verdade, não, né? O conhecimento ele é profundo e ele dói, né? Se aprender de verdade sobre um assunto, te machuca, dói, você precisa se dedicar. Eu já tenho um projeto que está engavetado há alguns anos e que, se der certo, esse ano eu tiro do papel, que é da gente mapear feiras de ciência, tem tudo a ver com vocês também isso, mapear feiras de ciência, iniciativas de divulgação científica, mas de escola pública, de comunidades, mapear isso para incentivar, para mostrar para as pessoas. Eu imagino que se alguém de uma cidadezinha pequena, que participou de uma feira de ciências numa cidade grande, ter o nome dela, o projeto dela divulgado em algum lugar grande como o Manual do Mundo, se esse projeto estiver lá, se o nome dela estiver lá, talvez isso possa encantar as outras pessoas ali da comunidade dela. E aí as outras pessoas vão querer participar daquilo também. E aí a gente cria um ciclo de pessoas, né, querendo fazer aquilo. Até porque geralmente isso não é, na maior parte das vezes, e quando você vai para o interior menos ainda, a carreira científica, por exemplo, nem é uma coisa que passa na cabeça das crianças. Isso tem até bastante a ver com o próprio processo de democratização que a internet permitiu, né? Aí até entrando nisso, a internet ela é uma mídia democrática por excelência. Hoje qualquer pessoa que tem ali um celular e uma conexão com a internet, ela consegue fazer um canal no YouTube e se expressar e dar a sua opinião. Os lados positivos disso, a gente sabe. Uma pergunta que eu queria fazer para você é: quais são os lados negativos justamente dessa falta de filtro onde qualquer um pode entrar na internet e falar o que quiser falar? Você acha que existe um lado negativo disso? Ah, sem dúvida, né? A história das fake news está aí para provar isso. Outro dia eu recebi no meu celular uma corrente religiosa que era sobre uma vacina do coronavírus. Que em determinado horário era para você colocar água num copo e deixar. Colocar água num copo e deixar. Não podia ser jarra, estava escrito que não podia ser jarra. É que é dose individual, né, Mari? Não pode ser jarra, é dose individual. Não, e se tá na internet é verdade, com certeza. Tinha que colocar água num copo, que em determinado horário ia ter uma oração que determinada pessoa ia fazer, e aquilo era a primeira vacina contra coronavírus. Nossa. Super perigoso. E eu perdi essa. Quando que era para ter colocado? Eu acho... tudo bem, se você acredita naquilo, beleza, faz. Mas continua
continua fazendo a quarentena, continua ficando em casa, usa máscara, sabe, faz todas as outras coisas. Mas o problema está quando as pessoas acreditam que aquilo é verdade absoluta e elas deixam de fazer o resto, né? Que é o que os cientistas estão pregando, que é a quarentena, o distanciamento social, a máscara e tal. Isso é muito perigoso, muito perigoso. E aí a gente fica bem chateado, vamos falar outra coisa. Sim, e realmente é um ponto negativo mesmo, né? O fato de você hoje na internet, qualquer pessoa que publica o post dela ou o post de um cientista num Twitter, ele tem a mesma aparência, né? Digamos assim, né? A mesma exposição, você cria esse tipo de distorção, às vezes, né? Da E é informação. louco que as bolhas, né, o algoritmo das redes sociais acabam contribuindo para isso. Essa foi a primeira vez que, olha eu, agora eu vou me gabar da minha bolha. Minha bolha é o máximo. Foi a primeira vez que eu recebi uma mensagem desse tipo, assim, que não tinha conotação científica em relação ao Covid. Foi a primeira vez. Eu nunca tinha recebido. E aí eu falei, nossa, isso chegou. Chegou uma hora que eu fui impactada por isso. Eu nunca tinha recebido. Então, se você tá... É que eu acho que a minha bolha é muito boa, né, Dani? A minha bolha é muito boa. Mas e se eu tô na outra bolha? E se eu tô na bolha ruim, né? Como é que fica? Eu não vou conseguir sair daquela espiral. Você sabe que eu, como prática, eu acho que eu tenho um histórico de vida bastante diverso, fui conhecendo muita gente. Muita gente já me desconectou, né? Tem gente que assim, nunca mais quero ouvir o Dani e desconecta de amigo. Eu não fico olhando quem é, mas sei que pessoas desapareceram. Eu nunca desconecto ninguém, porque eu acho que isso amplia a bolha. E eu tenho um interesse mórbido de saber o que as pessoas estão pensando e falando, né? E eu acho que Eu achei que era só eu. Não, eu não que era só desconecto ninguém. Eu também não, eu não consigo. A pessoa escreve um negócio que eu acho odioso e eu não tiro, porque eu falo até onde vai essa pessoa, eu preciso saber. E eu acho interessante, porque isso te complementa a visão, né? Quer dizer, mesmo que a pessoa está falando lá hoje, e não quero entrar na política aqui, mas eu tenho certeza disso, eu sei que a Terra é plana, né? Para falar de... Eu sigo essa pessoa, porque eu quero entender o pensamento dela. E eu acho que o que vocês fazem no Manual do Mundo, e a gente tenta fazer no processo de educação, é justamente isso. É que não existem certezas, né? Eu tenho certeza que a Terra é redonda? Cara, eu não tenho, mas eu posso buscar argumentos, buscar evidências para que isso seja, para que isso me prove que seja. E esse deveria ser o princípio com que a gente olha o mundo. Tem uma dúvida o quanto a educação formal tem falhado nisso, né? Quer dizer, a gente tem chegado num processo de hoje que eu pergunto, tema de debate, eu tenho visto muito a minha esposa ultimamente, porque a gente não sai de casa, né? Então, Tadinha da Bia. a gente tem profundos debates e assim, o que aconteceu com o bom senso? Porque antes você via, não sei se antes, mas o meu ponto de vista é, ao ver uma notícia, sabendo que tem fake news, a minha primeira premissa será que é verdade? E não importa se eu gosto da notícia ou não. Mas as pessoas estão mais preocupadas em ter a verdade. Acho que isso deixa elas mais seguras, né? E aí sim, quando você tem um canal que distribui o conhecimento, a gente tenta fazer um pouco da sua parte nesse processo de ampliar um pouco a visão. E que passa por essa questão de mostrar o erro, né? Eu acho isso uma coisa muito interessante, que eu lembro que na Mad Science você falava isso muito pra gente. Fala assim, se a gente for fez a experiência e deu errado, não tenta fingir que não deu errado e contorna. Assume, mostra que errou, explica que esse é o processo científico e faz de novo, né? Porque esse é o processo, não é nem um processo científico, é o processo da vida. Ninguém acerta de primeira, né? E eu estou sendo desonesto com a inteligência das crianças, e a gente lidava direto com a criança, e eu vejo muita gente cometendo esse erro. Você olha para uma criança de 4, 5, 6, 7, 10 anos, não importa, você tem que ser honesto com ela. Então, se você errou, fala, errei. E não acontece nada se eu errei. Essa é uma coisa que eu acho que os professores, em geral, na escola deveriam trabalhar mais também, né? Responder o eu não sei, o eu errei, porque isso vai para as empresas. Eu vejo muito executivo que tem dificuldade em falar eu errei, né? Quem trabalha comigo sabe que tem uma linha na planilha de fluxo de caixa, eu tenho uma linha até escrito cagadas, né?
Porque a gente faz. E, cara, eu pago imposto errado, eu já fiz isso, e é parte do meu processo. E não tem problema, é um jeito divertido de falar o seguinte: o erro aqui é permitido. E o erro a gente tem que aprender. O que a Fernanda falou no começo mas não o mesmo erro. A gente não pode cometer o mesmo erro. Né? Porque aí eu tenho dois processos: ou eu preciso treinar mais, ou eu estou mal intencionado, ou sou incapaz. 3 no caso, né? Fora disso, a gente tem que celebrar o erro e tratar ele com o máximo de honestidade possível. Por isso que me encantou quando eu vi essa nova abordagem que vocês estão trazendo, de abrir isso, porque eu acho que isso é muito educativo. Não, a gente comentou meio en passant aqui, mas eu queria que a gente falasse sobre a fatídica experiência da pasta de dente de elefante, né? A gente comentou dela, e aí, na verdade, eu queria falar um pouquinho mais das experiências, né? Porque a gente vê que, assim, no canal tem experiências simples, digamos assim, né? É como cozinhar um miojo com ovo. E ao mesmo Eu aprendi a tempo. fazer o cubo mágico ontem. E ao mesmo tempo, a maior pasta de dente de elefante do mundo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo e quais outras experiências. Aí você falou da do submarino, que é um desafio. Quais as experiências mais marcantes para você? Eu posso só embarcar outra pergunta junto, aí você já responde as duas? Queria saber um pouco do processo criativo de vocês. Eu sei que vocês têm muita sugestão de pauta, mas da pauta até o produto final e até os efeitos de vídeo, como divulgar marketeiramente isso no YouTube, é um caminho que exige muita criatividade também. Como é que é o processo criativo de vocês? A gente passou por várias fases ao longo desses anos todos. E criatividade, para mim, é uma coisa que está muito associada a descanso, a você arejar a sua cabeça, a você ter outras experiências fora do que você está fazendo ali no trabalho. E a gente, antes menos, depois que a Helena nasceu, a gente tenta mais fazer isso, que é de trabalhar ali 8, 9 horas por dia. A gente tenta não passar disso, para tentar descansar o resto. Descansar ou fazer outras coisas, ficar com ela e com as meninas, mas é difícil. E vira e mexe a gente se pega conversando sobre o quanto a gente não está conseguindo mais ser criativo. Eu acho que a gente trabalha mais ou menos assim, nosso cérebro está treinado, está tão treinado que a gente já tem umas saídas na nossa cabeça, que é o que leva a gente para o produto que a gente faz hoje. E aí tem uma equipe, né? Tem uma equipe grande que ajuda a gente a construir isso, mas a criatividade, né? Que é a criatividade solta, a inovação, uma coisa de pensar produtos e soluções completamente diferentes, que eu acho que o Dani tem muito, profissionalmente falando, e eu admiro muito isso nele. Eu já falei isso para ele. A gente está precisando fugir de tudo isso que está acontecendo, ficar uns 6 meses off, assim, para conseguir voltar com essa criatividade, assim, que transborda, sabe? Até voltar para o que a gente imagina que seja criatividade. Eu acho que é isso. Hoje, acho que a gente está numa criatividade ali mais engessada, como se fosse uma fórmula mesmo. Virou um processo já, né? É um processo, exatamente, que a gente tem, né? Então chega uma pauta, chega uma sugestão de pauta, ou a gente procurou a pauta no livro, ou a gente foi no nosso banco de pautas, aí disso a gente vê, por conta da experiência, a gente sabe mais ou menos onde a gente pode chegar, aí vai para o teste, isso já respondendo um pouco a pergunta do processo, né? Entre a criatividade até a publicação. Aí a gente faz o teste, deu certo, aí monta roteiro em cima daquilo, aí grava, coloca os inputs para chamar a audiência, edita, publica, divulga nas redes sociais. Esse é mais ou menos o mecanismo. No caso da pasta de dente de elefante, mexeu muito com a gente, porque foi isso, a gente foi colocado numa situação ali que a gente perdeu o controle. A gente perdeu completamente o controle. Porque quando a gente está gravando, que eu acho que é mais ou menos o que o Mad Science passa nas apresentações. No vídeo, isso, não deu certo, a gente dá um stop ali, para, arruma, refaz. Se não conseguir dar certo, remarca a gravação para dali 15 dias
E tudo bem, testa de novo, beleza, a gente vai ter o resultado. Mas no dia da gravação da pasta de dente de elefante, o Guinness estava lá. E o Guinness veio da gringa. O pessoal veio da gringa para certificar lá, fazer as medições, ver se a gente não estava roubando. Porque, eles fiscalizam tudo. Fiscalizam o balde que você vai colocar os produtos. Eles fiscalizam se os produtos estão lacrados. Eles fiscalizam tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, e fora que foi uma experiência muito cara. A gente gastou muito dinheiro naquele experimento. Então, era meio tudo ou nada. Sim. E além disso, tinha fã. Tinha vários fãs do Manual do Mundo lá. Veio gente de outros estados só para acompanhar o experimento. Então, aquelas pessoas, elas vieram para fazer parte de um marco do canal, de um momento histórico. Mari, no Tagarela o entrevistado pergunta também. Então a minha próxima pergunta para você é, Mari, qual é a sua pergunta? Eu fiquei sabendo agora que vocês eram do Mad Science, certo? Isso. Como vocês se sentem seguros para fazer experimentos para crianças ao vivo? É muito interessante essa sua pergunta e ver como você fala do ao vivo, porque eu tive uma formação que eu venho do ao vivo. Então, assim, para mim, fazer este vídeo é um desafio, é uma dificuldade, me gera medos, ansiedade. E eu no ao vivo, eu vou muito tranquila, assim, porque eu treinei para isso, né? Eu desde muito pequena, enfim, fiz balé, depois fiz teatro. Eu tenho a minha formação aí, dupla personalidade como advogada, como administradora. Mas assim, eu acho que eu sou uma pessoa muito do ao vivo, né? E então isso para mim não é uma dificuldade, é muito mais fácil me relacionar com as pessoas quando eu olho no olho. Porque assim, eu tô falando com a pessoa que tá me assistindo agora, eu não sei o que ela tá achando. E eu não tenho como mudar mais. Isso já tá gravado. O ao vivo, ele proporciona essa troca. Então, assim, eu sinto a pessoa tá gostando, então eu vou nesse caminho, eu vou mais. Ela comprou ideia, não comprou, então eu tento trazer ela por um outro viés, dentro de outra forma. Eu consigo ir até eu sentir que a pessoa tá dentro. Então, você tem essa troca que, para mim, ela é muito essencial, assim. Eu sinto falta dela no vídeo, digamos assim, nessa nova fase. E ter trabalhado na Mad Science foi uma experiência muito incrível, assim, muito legal. E eu acho que o Dani, eu tô numa situação agora meio engraçada quando eu vou falar essa frase, mas eu vou falar porque o Dani, eu acho que ele tem uma capacidade de reunir pessoas, né, e selecionar pessoas que é assim, ele é muito bom nisso, é isso que eu quero dizer. Eu acho que ele tem uma capacidade muito surpreendente de conseguir reunir grupos de pessoas para aquela finalidade que ele se propôs. E é complicado porque eu fui uma selecionada, né? Então, eu tô aqui Parece que tá meio, fazendo uma meio auto... prepotente aqui. Não, o Dani só seleciona pessoas Dani só- incríveis, bonitas, gente boa. Não, mas é que a equipe, o que a gente conseguia, era muito legal como equipe. Eu digo, e isso é óbvio que é mérito do Dani, né? Ter conseguido. E ele, aí você falou, nossa, como fez isso, né? Eu acho que sim, ele conseguiu reunir pessoas que tinham várias habilidades que são fundamentais para fazer o que a Mad Science fazia. Então, assim, pessoas que sabiam se relacionar com o público, pessoas que tinham uma experiência ou uma capacidade de se impor ali no palco, né? No palco lato sensu, né? Ali, de se impor nesse momento de exposição, chamar atenção, conseguir prender a atenção e, ao mesmo tempo, pessoas que gostavam de aprender. Então, pessoas que, na maior parte, não vinham tanto da ciência, mas que gostavam e tinham um interesse
e achavam aquilo muito legal. Mas como é que faz essa experiência? Mas o que que o que que é esse produto? Era E muito eu, legítimo, né? e eu lembro que a gente tinha, a gente decorava assim, o peróxido de carbono, né? E quando você mistura o peróxido de carbono com não sei o quê, como você faz reduzir o isopor na Deve ser o acetona. peróxido de hidrogênio, só para corrigir aqui. Ai, É. desculpa, faz tempo. Mas faz tempo, tudo bem. Faz tempo, tudo bem, me dá um desconto, vai. Mas eu lembro que tinha peróxido, tinha de hidrogênio, Tá bom. tinham coisas de carbono. Carbono era eu, Carbono era o nome do meu personagem. Eu acho que isso, né, juntou essas pessoas e aí é com a capacidade do Dani de administrar tudo isso e essa equipe, e a gente testava, né, como vocês aí no Manual do Mundo. Então, assim, a gente ensaiava, a gente testava as experiências, acho que dava uma mistura muito legal. Eu acho que eu faço minhas as palavras da Fê, só faço uma breve inserção, um tweet aí junto, que tem a ver com o que você falou da experiência que vocês passaram ali no estádio com todo mundo. É, esse essa paixão e essa adrenalina, ela é meio viciante. E e você sempre você estar ali e ter a sensação, a hora que você termina, seja uma piada, seja uma experiência e você vê que funcionou e aquilo deu certo, isso causa uma sensação que é muito boa e que tá muito ligada e a gente sempre foi muito apaixonado por isso, Sim. né, por fazer isso. E eu acho que aí, jogando pro Dani, acho que ele sempre também soube estimular essa vontade, né. A gente nunca subiu no palco ou nunca começou uma apresentação sem vontade de fazer. Isso é uma coisa curiosa, porque ao longo do nosso a gente trabalhou na MedScience, mas fez apresentações também em outros lugares, né, por outras produtoras e tudo, e é muito comum, dias que você não tá com a energia, você não tá com a vontade naquele dia, mas era uma coisa curiosa mesmo, a Med, toda vez que ia começar uma apresentação, a gente sempre começava energizado, assim, muito com tesão de fazer aquilo que estava fazendo. Isso é muito legal. Mas diga aí, Dani, complementa aí. Eu não vou Faz dizer uma- nada, porque qualquer coisa que eu fale agora vai estragar a minha imagem de que eu sou maravilhoso e fantástico. Então eu vou ficar calado aqui. Então, Não, aproveita o momento, faz sim um adendo e aí já também encaminha para nosso caminho final aí da nossa última pergunta. O Dani vai ser convencido dessa entrevista, isso sim. mais. Mas é isso, quando estão te elogiando, não interrompa. Não, eu acho assim, é só para colocar um adendo. Obrigado pela pergunta. Eu acho assim, você tem que saber aonde você consegue acertar as coisas na vida. Eu sou um péssimo empresário. Eu acho que faço muita besteira quando você fala em termos de negócio. Mas tem uma coisa que eu descobri no meio do caminho, que é realmente tá muito focado num objetivo e como selecionar as pessoas para isso. Acho que para mim é legal ver a Fê falar isso, porque assim foi onde eu me dediquei, né? Então assim, eu sempre tive muito claro o que eu quero, qual a minha relação com a criança e que tipo de pessoa eu preciso trazer para interagir deste modo com a criança, pela responsabilidade mesmo que é. Eu vi um vídeo do Iberê essa semana, que vocês estavam fazendo como incentivar as pessoas a lavar as mãos, né? E faz a experiência que eu também fiz na MedScience, de colocar o dedo com detergente no orégano, na água, com a pimenta, o que seja. E ele falou uma coisa que é perfeita. Às vezes a história é mais importante do que a experiência em si. E acho que esse é o descobrimento que a gente teve na MedScience. Assim, a gente está preocupado com a experiência, mas a história é mais importante. Então, achar as pessoas que soubessem contar essa história com boa intenção, com bons valores, com bons princípios humanos e treinar muito, né? A gente sempre treinou muito, eu sempre fui muito insano nisso e perfeccionista, e a gente tem um processo de simulação, né? Que acho que é o que deixa os cientistas malucos mais nervosos do que a própria interação com as crianças, mas que prepara eles para esse momento, é fundamental. E de erro em erro, a gente vai construindo um modelo que vai se transformando ao longo do tempo também. Então, acho que esses são os acertos. E é muito mais difícil para a gente fazer vídeo do que fazer ao vivo. A gente já teve muito mais problema
com o vídeo, porque aí sim eu tenho que tomar cuidado, por exemplo, de não falar peróxido de carbono. Porque no vídeo isso fica. E é um problema. Ai, meu Deus. E às vezes a gente não sem, né, Ai, meu Deus. sem a crítica aqui, porque agora você tá valendo já, entendeu? Mas a gente já passou por isso. A gente já passou por isso. A gente já passou de gravar um vídeo na UOL com um conceito errado, com uma expressão errada. E isso ficou. E era da UOL, eu não tinha nem como tirar. Né? Depois até a gente negociou com ela, tal, a gente só percebeu quando alguém falou pra gente. Eu recebi, vou contar muito rapidamente, a gente recebeu um e-mail escrito assim, o título nunca vou esquecer até hoje, pena de apresentação. E o e-mail veio de um doutor em veterinária, doutor mesmo, de PhD, fazendo e descascando a gente. E como a gente fala esses termos, que a gente está ensinando as crianças erradas, não sei o que tal. E a gente foi rever o vídeo, putz, e era um detalhe, mas a gente não tinha percebido. Porque a gente não tinha consultoria na época, o processo em vídeo era uma coisa nova pra gente. E aí eu gostei tanto do e-mail dele que eu chamei ele para trabalhar comigo. E ele veio. Ele se cascou e ele veio. E ele depois foi fazer doutorado em Harvard, pós-doc, um cara genial. E durante os próximos vídeos eu falei, em vez de você criticar, já que você quer colaborar tanto, por que você não vem ajudar a gente? E foi ótimo, porque aí a gente sempre começou a ter alguém olhando com detalhes técnicos o que a gente faz. E aí eu vou emendar a pergunta. Falando de história, né, a gente olhou várias histórias para poder se inspirar e criar o Tagarela, e uma dessas histórias é a história do programa Provocações, do Abu Janra, que terminava sempre com uma pergunta poética quase para os seus entrevistados, que mexia com o interior deles. E a gente vai no mesmo caminho para terminar esse programa. Mari Fúlfaro, o que muda o mundo? A educação, sem dúvida alguma, a educação. Mari, o que muda o mundo? Eu acho que a educação em qualquer sentido. Você aprender sobre como as coisas funcionam, você aprender sobre o seu corpo, você aprender sobre o outro, você aprender sobre o mundo, o espaço que você vive, onde você está, muda tudo, muda a sociedade, muda o respeito com o outro, muda a preocupação com o outro, muda tudo. Precisa conhecer mais sobre a gente, nosso mundo, nosso corpo, tudo, sobre tudo. Isso é educação. Que legal. E, bom, e nesse caminho o Manual do Mundo tá aí para ajudar, né? Espero que sim. Espero que plantando uma sementinha ali para depois as pessoas irem beber de outras fontes, né? Fontes mais robustas, com mais informação. Mari, em nome de todos, queria agradecer muito a sua presença. Foi, assim, uma conversa não só agradável, mas uma conversa muito inspiradora também. E queria dar um espaço agora, fale os canais, onde a gente acha o Manual do Mundo, onde vocês estão presentes, e dá fale aquilo que a gente não deu espaço para você falar. No YouTube, em todas as redes a gente está com o Manual do Mundo, YouTube, Twitter, Face, Instagram. Se jogar lá no Google, é só jogar Manual do Mundo. A gente compartilha, o maior canal de ciência e tecnologia em língua portuguesa do mundo. Então a gente sempre traz ali conteúdos de ciência, curiosidades científicas, tecnologia, novidades tecnológicas. Deem um pulinho lá que vocês vão aprender bastante. É divertido. Apesar desses assuntos assustarem um pouco, né? Mas garanto que quem estiver ouvindo vai encontrar alguma coisinha lá no Manual do Mundo que pode gostar, pode compartilhar com os amigos, sabendo que não será fake news. Vai aprender que é divertido aprender, né? Exatamente. Mari, muito obrigado. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Até mais. E esse foi o Tagarela. Obrigado por estar aqui com a gente. Acompanha o nosso programa lá no YouTube. Se inscreve no canal para dar aquela força. A gente também tem a versão em podcast no Deezer e no Spotify. Vem tagarelar sempre com a gente. Valeu!